Já imaginou? Eu tenho um colega na PUC São Paulo, Farias, que é negro. E na minha sala de trabalho na PUC, onde eu dou aula há 27 anos, tem uma mesa comprida. Um dia eu estava nesse canto da sala aqui, trabalhando quieto com uma outra pessoa. E o Farias estava sozinho na outra ponta. Sozinho. Alguém entrou na sala, virou e falou assim: por favor, professor Farias. A pessoa que estava comigo virou e falou assim: aquele professor de cor lá. Que é uma frase idiota. Você não precisa identificar ninguém que está sozinho, menos ainda pela cor da pele. Se fosse eu que ele estivesse procurando, não ia dizer aquele professor branco. A questão é que o Farias, que é um homem inteligente, ouviu, saiu de lá, veio até ali e falou o seguinte: você me chamou de homem de cor? Deixa eu te explicar uma coisinha. Eu nasci negro, quando cresci continuei negro, quando vou à praia negro permaneço, se eu tomar um susto negro eu continuarei, mas se eu ficar doente negro eu estarei, se eu tomar um chute na canela negra ela continuará e quando eu morrer negro eu estarei ainda. Você nasceu rosado, quando cresceu ficou branco, vai à praia e fica vermelho, se tomar um susto fica amarelo, quando está doente fica verde, quando toma um chute na canela fica roxo e quando morrer vai ficar cinza. Quem que é homem de cor? Nós Atenção. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Durante anos e anos, uma grande multinacional, uma das maiores empresas do mundo, fez e ainda insiste em vários locais a fazer propaganda dizendo use o curativo X porque ele é cor da pele. Cor da pele de quem? Já foi comprar meia cor da pele? Já foi comprar shampoo? Você tem shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. Alguém poderia me explicar cientificamente o que é um cabelo normal entre 6 bilhões de humanos? É o que não é seco como o dos negros ou oleoso como asiáticos e índios? Será que o cabelo normal é o do indo, descendente de europeu? Cuidado, hein? Isso vale para o mundo masculino, para o mundo do não branco, para o mundo do não brasileiro, etc, etc. Isso é um risco. Porque a gente, atenção, não presta atenção. Tem gente que viu a propaganda do curativo durante décadas e não prestou atenção. Que ele falava o curativo cor da pele porque ele era da cor da sua pele. E, portanto, não tem importância. Não tem importância. Ora, uma das coisas mais negativas em relação a isso, eu queria aproveitar exatamente esses 20 minutos que você ainda tem de desespero para pensar o seguinte. Comigo, né? Porque depois continua. Né? Quando alguém vira para você e fala assim, sabe com quem que você está falando? Como é que essa pergunta pode ser respondida, hein? Sabe com quem que você está falando? Aliás, vale a pergunta, o que é um ser humano? O que é um ser humano? Quem somos nós, humanos? Diria Platão, lá no século V a.C., o homem é um bípede implume. Um animal com 2 pernas sem penas, que era o que ele conhecia. Disse Aristóteles algo que nós decoramos, embora muita gente não saiba o que é Aristóteles, que é o homem é um animal racional, que é uma definição dada por Aristóteles. Talvez adotemos a definição de Fernando Pessoa, que no século XX, logo no início, deu uma coisa fantástica. Ele disse, o homem é um cadáver adiado. Pode ser. Você pode usar várias definições, mas o que é um ser humano de fato? O que é um humano? Essa é uma questão. Quem somos nós? Para alguém virar para você e falar, sabe com quem que você está falando? Talvez a gente precise pensar um pouco isso. Vou fazer um rápido passeio no universo para ver se isso fica claro. A ciência imagina que nós, humanos, estejamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico, em função da curvatura do espaço. Até algumas décadas se tinha certeza que o nosso universo era finito. Hoje já era infinito, aliás. Hoje se sabe que ele é finito em função da curvatura do espaço. E que nós estamos num dos universos possíveis. O universo esse que se supõe, ao ser finito, apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18 bilhões. Mas supostamente, há 15 bilhões de anos, em função de uma grande explosão, apareceu o nosso universo. Olha que coisa interessante. Já foi apelidada essa explosão de Big Bang por um cientista inglês que morreu no início do ano passado. Esse cientista não acreditava na grande explosão. Ele deu o apelido Big Bang para desmoralizar e acabou pegando esse apelido. Há 15 bilhões de anos apareceu uma grande explosão que gerou o aparecimento do nosso universo. Olha que interessante. Para você entender qual é a lógica, é a seguinte. Você pega uma mola de metal e vai apertando, 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 apertando. Quando ela estiver no máximo do aperto, você amarra com uma cordinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Aí você vai e corta a cordinha. A mola vai expandindo, liberando energia e expandindo matéria. Supostamente, quando essa mola chegar no ápice da expansão, ela vai encolher outra vez. Esse é o processo do nosso universo. Né? Expande, encolhe. Agora ele está em expansão ainda.
vai encolher e vai desaparecer. Fique tranquilo, isso a ciência calcula vai acontecer em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. 15 bilhões de anos houve uma grande explosão atômica, o que gerou uma expansão aceleradíssima de matéria e energia que se concentrou adensada em grandes massas estelares que se agruparam formando o que nós chamamos de galáxias. A ciência calcula que nosso universo é de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 mil, nem 200, são 200 bilhões de galáxias no nosso universo. Uma delas é a que nós estamos dentro dela, que fica na porta de saída aqui do nosso universo, que é a Via Láctea. Aliás, se você não estivesse em São Paulo, você veria um céu estreladíssimo à noite, que é a Via Láctea. Nós estamos dentro dela. A Via Láctea é uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa galáxia Via Láctea não é tão grande, ela tem 100 bilhões de estrelas. Por isso que ela chama Láctea, parece leite derramado. Uma dessas estrelas, e só uma, é uma estrela anã chamada Sol. Antigamente era chamada de estrela de quinta grandeza. O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram algumas massas planetárias sem luz própria, 9 delas. A terceira, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós humanos somos humildes, nós já nos consideramos o centro do universo. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui, ó. Aliás, tem gente que acha que, olha, pior, acha que Deus fez tudo isso só para ele existir aqui. Com o cargo que ele ocupa, com o dinheiro que ele tem, com a cor de pele que ele possui, com o gênero ao qual ele pertence, com o país em que ele nasceu. Normalmente é esse que diz, sabe com quem que você está falando. Olha que interessante. Esse lugar, a Terra, tem vida. Aliás, até algum tempo, alguns achavam que só tinha vida aqui, né? Porque é tão pequenininho isso daqui. Esse que é um Deus inteligente. Ele fez tudo isso só para a gente existir aqui, ó. Esse que entende de relação custo-benefício. Bilhões de estrelas e galáxias, etc. A divindade privada, evidentemente, de bom senso, se fosse assim. Né? Este lugar tem vida. A ciência calcula que haja mais de 30 milhões de espécies de vida diferentes. Mas só classificou até agora 3 milhões de espécies. Uma só dessas espécies é a nossa, que é a Homo sapiens sapiens. Assim chamada para designar o Homo sapiens dos últimos 40 mil anos. A espécie humana é uma espécie, entre outras 3 milhões já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Esta espécie, Homo sapiens, tem agora, em 2003, 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões que vive pertence a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Quem és tu? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu sigo? Quem sou eu para achar que a única comida boa é a que eu gosto? Quem sou eu para achar que o único gênero que serve é o que eu sou? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer é onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único curso certo é o que eu fiz? Quem sou eu para achar que o único cargo bom é o que eu ocupo? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Sem crachá. Tem gente que não percebe isso, hein? Não percebe. É interessante. Nós humanos somos tão negativos e tão arrogantes em relação a essas coisas que tem gente que não gosta nem de se chamar de animal. Olha que coisa. Vocês sabem que uma das maiores dificuldades nossas de proteção da vida em conjunto, da ecologia, é que nós nos consideramos proprietários desse planeta e não usuários compartilhados. Nós somos proprietários.
Só por curiosidade, quem foram os animais mais poderosos do que nós antes de nós nesse planeta? Dinossauros. Atenção, dominaram 110 milhões de anos. 110 milhões. Nós estamos dominando só há 40 mil anos, hein? Eles dominaram 110 milhões de anos e desapareceram há 65 milhões de anos. Nós estamos dominando há 40 mil anos e achamos que podemos fazer qualquer coisa. Só por curiosidade, onde estão os dinossauros hoje, que dominaram esse planeta por 110 milhões? No tanque do teu carro. Em parte do motivo dessa guerra que vem aí à frente como combustível fóssil, em parte do carpete que está aqui sendo usado, ou nesta folha aqui de acetato, ó, que tem os seres que dominaram o planeta. Ó. Isso aqui é feito de combustível fóssil. Vai ter uma guerra agora por causa de dinossauros. E tem gente que acha que não tem nada a ver com a guerra, mas ele não se incomoda de não trabalhar pelo transporte público e incentiva exclusivamente o transporte individual só para ele, e ele esquece que cada vez que ele abastece o carro dele, queira ou não, ele está colaborando talvez por um tiro que vai ser dado para uma criança lá, em algum lugar onde tem petróleo. E atenção, vocês sabem disso, agora é o petróleo, a próxima briga é a água. Porque o ciclo do combustível fóssil acaba. Ele começou há 110 anos e ele vai acabar em 30 no máximo.